Olá, bem-vindo a mais uma edição do Conexão Popular, aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4 da NET, a primeira TV legislativa do Vale, que você também pode acompanhar no site câmarataubaté.sp.gov.br. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio, mais uma vez, o prefeito da cidade de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, a quem eu agradeço já a presença mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço, Miguel, Luiz, prazer estar aqui novamente. Também conosco Luiz Carlos Batista, assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté. Prefeito, estamos em plena crise econômica, crise política no nosso país e acho que isso afeta, de uma forma geral, todos os municípios e estados do nosso país. A situação de Taubaté hoje, a gente vê recessão, diminuição de emprego, desaceleração da economia, enfim, a preocupação visível na cara, no rosto dos brasileiros. A nossa Taubaté, qual é a situação hoje na nossa Taubaté, na sua avaliação, prefeito? Bom, a situação de Taubaté não é diferente da situação do país, da situação de modo geral do estado de São Paulo. Depois de muito tempo, o Brasil enfrenta uma crise econômica em que se conciliam vários agravantes. Você tem deflação, você tem inflação, recessão, desemprego, desaceleração da economia e o pior, o Brasil cresceu ano passado menos de 1%, nesse ano a previsão 1% e o ano que vem 1,5%. Esse cenário atinge diretamente uma cidade que vive praticamente de um parque industrial. Nós temos uma matriz automotiva forte na cidade, Volks e Ford, mais as subsidiárias, as que fornecem matéria-prima para essas grandes indústrias, e na medida em que não circula veículos, não circula celular, as pessoas não adquirem mais eletrodomésticos, não adquirem mais monitores de TV, monitores de computador, enfim, toda a cadeia eletroeletrônica e automotiva em Taubaté acaba ficando prejudicada. Grande parte desses empregos da indústria financiam o comércio e a rede de serviços. A gente tem um comércio que no centro da cidade reúne aí 3 mil empresários e uma rede grande de serviços. Então, se você desacelera a indústria, você gera desemprego e retira o financiamento do comércio e o financiamento do setor de serviços. E aí você tem, então, o bolso do trabalhador, você tem, do ponto de vista privado, um efeito catastrófico na população. Mas do ponto de vista público também é muito ruim. A gente perdeu o ano passado, Luiz, perto de 50 milhões de reais de arrecadação de impostos. A previsão de perda desse ano é de 60 milhões de reais de impostos. Por quê? Em primeiro lugar, uma crise de inadimplência, IPTU e ISS. É óbvio que quando você desacelera e você reduz o poder de compra do cidadão, ele deixa de pagar o imposto, ele tem dificuldade para fazê-lo, se ele perder o emprego, ele não vai fazê-lo. Em segundo lugar, a gente tem uma diminuição do repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, pelo governo federal. Em terceiro lugar, uma diminuição drástica do ICMS, da cota parte do ICMS que a prefeitura tem direito. Então, se a gente somar essa redução toda de arrecadação, a gente tem aí 50 milhões no ano passado e uma previsão de redução de 60 milhões esse ano. Só ainda nessa linha, o senhor falou de uma grande parcela de inadimplência, casa de 400 milhões, se eu não me engano, o secretário Odila esteve aqui e falou nessa casa, nesse valor. A prefeitura não pensa não diria nenhuma inadimplência, mas algum tipo de contrapartida para que essas pessoas que estão inadimplentes possam quitar com uma diminuição nos juros, enfim, o capital ok. A prefeitura não pensa nisso como aconteceu em outros anos, em outros mandatos? A Câmara Municipal aprovou no ano passado uma legislação que permite o alongamento do pagamento dessas dívidas. Então, em até 120 vezes esse parcelamento. A prefeitura ela tem uma legislação municipal que ela vem aplicando, que é a lei de remissão de débitos. Quando a pessoa realmente comprova, com uma visita social, tem toda uma metodologia própria, criada por decreto no ano passado, em que a pessoa comprova que ela não tem condição de pagar o imposto, ela realmente é remida parcialmente ou totalmente desse imposto. A Câmara Municipal aprovou o alongamento, o parcelamento em um número maior de parcelas dessa dívida. A Prefeitura implantou um call center, então a gente tem feito uma busca ativa desses devedores de impostos, para que a gente possa parcelar de uma forma que caiba no bolso do contribuinte que deixou de pagar aquele imposto. Depois a gente tem alguns instrumentos administrativos em que a gente tem feito um acordo, a gente notificou uma grande parte desses devedores para fazer acordo.
acordos também que sejam compatíveis com a capacidade contributiva, a capacidade dessas pessoas de pagar. E a gente tem, com isso, uma recuperação de receita que gira em torno mais ou menos de 7 milhões de reais nos primeiros 3 meses desse ano, em razão dessas medidas administrativas de negociar. O devedor de impostos, ele tem vindo à prefeitura quitar o seu débito, parcelar, dentro, evidentemente, de um acordo que seja possível a ele adimplir a obrigação, pagar aquela despesa que ele ficou em atraso. Muito bem. Luiz Carlos Batista. Prefeito, está tramitando na Câmara um projeto de sua autoria, pedindo autorização da Câmara para fazer um empréstimo junto ao Banco para o Desenvolvimento da América Latina, o CAF, no valor de 180 milhões de reais. O senhor acabou de dizer que existe um déficit, uma diminuição de arrecadação de 50 milhões. Ou seja, para cada dólar ou centavo que o senhor for gastar do empréstimo, o senhor vai ter que ter em caixa o mesmo valor. Como é que o senhor vai fazer um empréstimo se a sua arrecadação está diminuindo e o senhor tem que apresentar esse mesmo valor de empréstimo para fazer as obras? Porque eu arrumei a prefeitura para fazer investimentos. Então não está afetando, esses 50 milhões não está afetando tanto assim? Claro que afeta. Eu não disse que não afeta. O que eu disse é que eu arrumei a empresa o ano passado, a prefeitura é uma empresa. A única diferença da prefeitura para uma empresa privada é o resultado financeiro. O resultado financeiro de uma empresa privada é o lucro. O resultado financeiro de uma prefeitura é a satisfação do cidadão quando você presta corretamente o serviço público. Eu arrumei a empresa o ano passado, assim que nos debates eleitorais do ano passado, a oposição dizia que o cenário era muito ruim para esse ano e para o ano que vem, e nos debates se explorava muito essa questão da crise econômica. Eu leio bastante, me informo bastante, eu leio os cadernos de economia dos jornais, dos maiores jornais, leio o Valor Econômico. E a previsão, assisto um programa interessante na Globo News, que é o Conta Corrente. Interessante. E as previsões para esse ano eram previsões realmente de uma crise bastante aguda, a pior dos últimos 20 anos, em que já se dizia que a gente teria um crescimento econômico ruim, inflação, enfim, desemprego. Então, nos últimos 3 meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, nós fizemos reuniões semanais com a Secretaria de Finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Governo e com a Diretoria de Administração, para que a gente pudesse equacionar o orçamento, a previsão orçamentária para o ano que vem e adaptar a execução orçamentária à realidade que evidentemente, a gente ia enfrentar. A gente conseguiu, com isso, cortar custeio, cortar despesas que a gente entendia que não eram prioritárias para o cidadão, para que a gente pudesse manter o investimento em saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura e segurança pública, que são os temas mais caros ao cidadão. Então, nessas áreas, a gente não fez nenhum corte de investimento, a gente continua com uma estimativa de investimento de quase 12% do orçamento, o que é muito acima de praticamente todos os municípios do país, a média entre 6% e 8% de investimento. Você falava, inclusive, em Taubaté, que tinha, na administração anterior, apenas 6% de investimento. Você chegou, então, a 12%. Em torno disso. Nós chegamos a 12%, até 15% no ano passado. Esse ano a gente chega a 12%. Que tipo de custeio, por exemplo, o prefeito, que o senhor tirou... Gasolina, luz, água, telefones, telefonia celular, economia em geral. Papel, caneta, borracha. Isso é cortar na carne, né? Isso não é cortar investimento, é cortar na carne. É cortar o teu custeio. É aquilo que você despende mensalmente para manter a prefeitura funcionando, a empresa funcionando. Diminui-se aquilo que é necessário para a empresa funcionar e aumenta-se, e você resguarda a capacidade de investimento. Muito bem. Para cada centavo emprestado, financiado, eu tenho que colocar um centavo também da prefeitura. Então, são 180 milhões de reais da prefeitura. Mas esses 180 milhões de reais de investimento da prefeitura, uma parte dele eu já venho fazendo. Mas só pode aproveitar o que já foi feito, o empréstimo que será feito ainda? Uma carta consulta é antiga já. O que eu preciso, essa é a última etapa. O que a Câmara discute hoje é a última etapa da prefeitura a respeito disso. É a última etapa, não é estranho. É que precisa compreender o processo todo. A aprovação pela Câmara é a última etapa de um longo processo de discussão de 1 ano e meio.
Eu fui no Ministério do Planejamento, fui na Secretaria de Tesouro Nacional, fiz exposição, fui ao banco, fiz exposição, recebi uma missão internacional do banco. A minha carta consulta ao banco, que foi aprovada há quase 6 meses, e eu venho executando de 6 meses para cá exatamente as recomendações dessa carta consulta, que inclui obras de mobilidade urbana, obras de infraestrutura, obras nos distritos industriais de mobilidade, calçada, ciclovia, todos esses investimentos estavam lá no pacote aprovado pelo Organismo Internacional de Financiamento como contrapartidas ao programa. Não tinha emprestado dinheiro ainda. Eles vão aceitar, eu acredito que eles vão aceitar. Isso está na carta consulta do senhor, já houve uma consulta. Então, mas eu repito, isso está na carta consulta aprovada pelo banco. Eu fiz uma carta consulta, essa carta consulta consta de um protocolo de intenções junto ao banco, essa missão do banco veio aqui, aferiu as obras de investimento. Eu não preciso aguardar a tomada do financiamento internacional, a contratação do financiamento para investir o recurso público. E qual o valor estimado que o senhor está apresentando como contrapartida já? Já 30%. São 180 milhões. 60 milhões eu estou investindo em contrapartida nesse momento. Eu tenho hoje perto de 450 milhões de reais em investimento em obra na cidade hoje. Nos 2 anos e 4 meses de mandato. 450 milhões de obra. As obras que eu licitei a partir ou estão em licitação, obras em grande parte delas, obras viárias, que eu licitei de 6 meses para cá, constam desse protocolo aprovado pelo organismo internacional, pelo Banco Internacional, como obras de contrapartida ao financiamento internacional. Mas ainda respondendo a sua pergunta, são 4 anos de execução de obras. O banco, o CAF prevê 4 anos de execução de obras. Então, a prefeitura tem 4 anos para realizar também a contrapartida. A gente está realizando nesse momento 30%, no ano que vem acho que a gente realiza outros 30%, restarão 40% para os 2 anos seguintes, dos 2 últimos anos de execução de programa, para investir em contrapartida. Eu acho que é perfeitamente possível. Se a prefeitura ela continuar com uma austeridade fiscal, com uma responsabilidade orçamentária, perfeitamente cabe no orçamento da prefeitura, perfeitamente bem isso. Esse dinheiro é essencialmente para a mobilidade urbana, né, prefeito? Mobilidade urbana e meio ambiente. Nós estamos gravando essa entrevista com o prefeito na manhã do dia 27 de maio. Hoje, pela manhã, o senhor já deu entrevista, inclusive, à Rádio Difusora, do nosso amigo Pedro Luiz, e o senhor falava a respeito dessa 4ª etapa, iniciar a 4ª etapa das obras viárias. Essa é a 5ª etapa. Os financiamentos serão a 5ª etapa. Então, a 4ª etapa já iniciada. Então, esse dinheiro seria a partir então dessa 5ª etapa. Isso. Fazem parte de um conjunto grande de obras, e aí obras maiores de mobilidade urbana, que são as perimetrais, a finalização da Estrada do Pinhão como alternativa ao eixo viário importante, que é o eixo viário principal da cidade, da Emílio Amadei Meires, Carlos Pedro da Silveira e Charles Schneider, que desemboca no 9 de julho e depois abre ali entre Francisco Barreto Leme e Amador Bueno da Veiga. Esse é o eixo leste-oeste principal da cidade, é o mais sobrecarregado. A gente precisa da Estrada do Pinhão até o centro do distrito de Quiririm para desafogar. Depois a gente tem uma perimetral sul, que desafoga todo o eixo viário do Barreiro, que é um eixo viário muito confinado, a duplicação da Estrada do Barreiro, a duplicação de alguns corredores de acesso a bairros, como, por exemplo, a João Batista Ortiz Monteiro, que vai até a entrada do Chácara Flórida, a Dídimo Gadioli, a Avenida dos Imigrantes, a Granadeiro Guimarães em Quiririm. Depois a gente tem, na perimetral norte, o prolongamento da Santa Cruz do Areião até a rotatória ali próxima à Escola Sidney Kunz, ingressando pelo bairro do Barranco, passando ali pelo Clube da Ford e conectando de novo ali na Voluntário Benedito Sérgio. Esse é um anel perimetral norte importante. Você pode sair da sua casa a partir desse anel. Você mora na Santa Cruz do Areião. Sim. Você vem pelo bairro do Barranco, numa avenida duplicada de 18 metros, com 2 faixas, iluminada, com calçada e ciclofaixa. E você vem até a Voluntário Benedito Sérgio, sai no viaduto da CTI e atravessa
desce na Benjamin Constant ou na João Kennedy e sai aqui na Câmara sem necessidade de passar pelo Sim, centro eu da não cidade. chego até o bairro do Barranco. Eu viro já ali no Zaine ali. Mas vai poder agora atravessar Mas eu pelo bairro do evito Barranco. muito o trânsito, evito o semáforo e ando 100 metros a mais. Já medi até no velocímetro. É isso aí. Por falar em mobilidade, só para terminar, Miguel, um anúncio que foi feito aqui pela secretária, que o secretário, o viaduto principal de Taubaté, ali que entra no JK, a entrada principal, ele será deslocado para a direita. É isso? Da JK? A entrada Isso. principal. Sim. Ele será deslocado um pouco para o lado direito. Mas vamos explicar direito. Então, A gente tem um pacote de licitações na rua que faz parte, esse pacote de licitação, das contrapartidas. O que é esse pacote de licitação? Nós vamos arrumar, dentre outras coisas, a rotatória ali da Charlie Schneider, aquela rotatória da Anhanguera. Nós vamos suprimi-la e levar aquela avenida, que eu não me recordo o nome, que sai do túnel da Chácara Guizar, por baixo da linha férrea, e vamos levá-la até a Estrada do Pinhão, nas margens do córrego, atrás ali do Tenda, do Dicico. Então, nós vamos levar a Estrada do Pinhão, colocando ali uma... Então, esse é uma obra. Depois, a rotatória do Mercatal, que é a passagem da Walter Tomatugo para a Escolástica Maria de Jesus. Nós vamos arrumar, suprimir aquela rotatória e arrumar aquele eixo viário. Depois, a terceira obra importante é na Faria Lima. As duas rotatórias, tanto a rotatória dos dois túneis de acesso ao Três Marias, quanto a rotatória da Rafael Braga. Aliás, ali já tem bastante obra acontecendo. E depois, no viaduto do Belém. Nesse viaduto do Belém, a gente tem, de fato, um sistema viário completamente desorganizado, em que a gente tem acidentes diariamente. A gente tem um confinamento muito grande, o eixo da rotatória foi mal desenhado, geometricamente mal planejado. A ideia é que a gente arrume, em definitivo, essa rotatória, ou com a supressão, ou enfim, com o redesenho dela, e utilizando esse viaduto do Belém como binário ao túnel da Desembargador, que vem do Campos Elíseos para Desembargador. Então a gente vai consertar esse eixo viário, que hoje, se a gente somar a Charlie Schneider, são os dois confinamentos de trânsito com o maior número de acidentes hoje na cidade. É esse ponto nevrálgico do Belém e esse ponto nevrálgico e ao longo o eixo todo da Charlie Schneider, Carlos Pedroso da Silveira, a rodovia Emília Amadei Bianchi. Então a gente vai arrumar. Então essa arrumação nesse momento, que é uma licitação que está na rua, não vai implicar deslocamento do viaduto. Mas, no entanto, desde 2013 eu venho me entendendo com a CCR, com a administradora, com a concessionária da rodovia Dutra, eu venho me entendendo, aprovando projeto, negociando, conversando. Eu estive na Dutra já pelo menos uma dezena de vezes, conversando com o diretor-presidente, conversando com os engenheiros responsáveis, eu e a secretária de Mobilidade Urbana, negociando realmente, tentando mediar o investimento nessas marginais em Taubaté. Desde 2013, portanto, a gente conseguiu aprovar os projetos na Prefeitura, conseguimos aprovar os projetos na NTT, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, e conseguimos o aval do Ministério dos Transportes. No início desse ano, o governo federal renegociou o alongamento dessa concessão. E a contrapartida a essa concessão, o alongamento do prazo dessa concessão para a CCR, seria um investimento prioritário em 3 grandes obras. A primeira, a duplicação da Serra das Araras, a descida para o Rio de Janeiro. A segunda grande obra, prioridade 2, as novas marginais em Guarulhos. E a prioridade 3, as marginais em Taubaté. Em 5 anos, a contar de agora, em 5 anos, essas obras têm de estar concluídas. Essas 3 grandes obras têm de estar concluídas pela CCR. Essa obra de Taubaté, que são as marginais, as 2 marginais, entre a Bandeirantes de um lado e a Dutra, a pista sul da Dutra, aliás, entre a Dom Pedro de um lado, a pista sul da Dutra, e a Bandeirantes de um lado, a pista norte da Dutra, a gente vai ter uma marginal nova do Belém, do viaduto do Belém, até o entroncamento da Carvalho Pinto e da Floriano Rodrigues Pinheiro. Então, significa que o taubatiano ele não vai precisar mais usar o corredor da Dutra como avenida para se deslocar de um lado a outro. Ele vai poder usar as marginais.
No final do ano, essas obras se iniciam. Essas obras da CCR Nova Dutra, da implantação das marginais, se iniciam. A previsão é que em 5 anos essas marginais todas se concluam até menos tempo. Nessa obra da Nova Dutra é que há a previsão de deslocamento do viaduto do Belém. Como há a previsão de duplicação do viaduto da Chevrolet, ali. Barreiro. Do Barreiro, da Assis Chateaubriand em direção ao Barreiro. Há também a previsão de duplicação. Que ali, prefeito, é um caos também o trânsito no Ordem do Roxo, né? Isso tudo é custeado pela CCR? Isso tudo custeado pelo governo federal. Pelo governo federal. Que custeia da seguinte forma, alongando o prazo de concessão da CCR. Entendi. O governo federal ele não tinha dinheiro para bancar. Então, ele estende o prazo de concessão da rodovia Presidente Dutra à CCR e, como contrapartida, ele recebe esses investimentos. Só essas obras em Taubaté estão estimadas em 80 milhões de reais. Dessas marginais, desse trecho todo de marginal. Do Parque Presidente Dutra, não é exatamente no Parque Presidente Dutra, de um lado até a rodovia Carvalho Pinto e do outro lado até a Floriano Rodrigues Pinheiro. Então, essas marginais, elas estão contratadas, projeto aprovado, o governo federal renegociou com a Nova Dutra essa concessão para que essas obras se iniciem. E aí que esse deslocamento, para melhorar, eu vi o projeto, é uma obra de engenharia, uma obra de arte de engenharia muito bonita realmente. Nós vamos ter um sistema viário todo novo na cidade. Agora, isso é uma negociação, uma tratativa nossa, da prefeitura. Eu insisti, mediei, negociei, conversei, consegui estabelecer como prioridade Taubaté. E essa é uma outra demanda, é colocar dentro desse pacote da CCR Nova Dutra na discussão com o Ministério do Transporte, Taubaté como prioridade. Então, eu visitei o Ministério do Transporte, visitei a ANTT, visitei o DENIT. Então, fiz uma verdadeira via-sacra por Brasília, no Ministério do Transporte e nos organismos todos ligados ao Ministério do Transporte, para que a gente pudesse ter essas obras incluídas como prioritárias nesse investimento que a CCR deve fazer aí nos próximos 5 anos. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência com o prefeito Ortiz Júnior de Taubaté aqui no Conexão Popular. Até já.